Paz, meus irmãos, vamos aqui, meus irmãos, para mais uma mensagem. Quero tratar aqui de um assunto aqui sério à luz da palavra de Deus. Quero trazer um tema aqui importante, falando aqui sobre realidades eternas do mundo espiritual, à luz da palavra. E quero deixar como base aqui Apocalipse capítulo 6, versículo 9 e 10. A palavra declara aqui: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra, e clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Quero deixar como base aqui, meus irmãos, esse texto aqui, para trazer aqui a luz da palavra de Deus, falando aqui sobre realidades eternas do mundo espiritual. Temos aqui um episódio aqui do apóstolo João. O apóstolo João que teve aqui uma visão do mundo espiritual. E João fala que ele viu pessoas mortas diante do altar de Deus. Pessoas que foram mortas por amor à palavra de Deus. João que está aqui contemplando aqui pessoas que foram mortas diante do altar de Deus. Temos aqui, meus irmãos, algumas realidades do que acontece após a morte. A palavra de Deus não dá muita explicação do que acontece após a morte. Mas temos aqui esse episódio aqui de pessoas no mundo espiritual, diante de Deus, clamando por justiça. Pessoas que deram a sua vida por amor à palavra de Deus. E que agora estavam diante do altar de Deus, em plena consciência, clamando por justiça diante de Deus. Então nós entendemos que a pessoa continua consciente após a morte. Entendemos que essas almas aqui estavam conscientes diante de Deus, meus irmãos, após a morte. Há uma consciência daqueles que morrem depois da morte. João que está falando aqui que ele viu pessoas mortas, que foram mortas, clamando por justiça diante de Deus no mundo espiritual. Então vemos aqui realidades eternas do que acontece após a morte. A grande verdade é que a Bíblia não dá muita explicação do que acontece após a morte. Mas aqui nesse episódio que João está vendo almas conscientes após a morte. Almas, ou seja, pessoas clamando diante de Deus
Então aqui o texto deixa bem claro que existe consciência após a morte. E que existe diálogo após a morte. Aqui nesse episódio aqui, as pessoas estavam falando diante de Deus, clamando por justiça. João aqui está vendo aqui esse episódio aqui no céu, diante de Deus. Aqui fala aqui de realidades eternas, meus irmãos, do que acontece após a morte. Existe consciência da pessoa após a morte. Amém? A morte não é o fim da existência da pessoa. O que deixa de existir por um tempo é o corpo. Mas a pessoa continua após a morte. A Bíblia, a palavra de Deus, não dá muita explicação do que acontece depois da morte. Mas nós entendemos aqui que a pessoa continua consciente após a morte. Ou seja, a pessoa continua existindo depois da morte, no mundo espiritual. Isso daqui é uma verdade à luz da palavra de Deus. As realidades eternas continuam após a morte para todos aqueles que morrem, quer sejam salvos ou perdidos. Há uma consciência da pessoa depois da morte. A palavra de Deus deixa bem claro essa questão do que acontece após a morte. Quero deixar aqui essa mensagem aqui para os irmãos. Falando aqui sobre as realidades do mundo espiritual. A pessoa continua após a morte existindo. Realidades eternas do mundo espiritual. Amém?